Então, beleza. Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós trazemos aqui na nossa troca de ideias o professor Oxandro Gonçalves, professor que é pós-doutor em Direito e Economia pela Universidade de Lisboa. Ele também é professor titular da nossa co-irmã PUC Paraná. E o professor Oxandro, além de um amigo, né, e uma pessoa com profundo conhecimento relacionado às questões de direito empresarial, vem estudando significativamente, já tivemos alguns embates, né, Oxandro, sobre isso, o conceito, a aplicação da inteligência artificial, as estruturas do direito eletrônico e os impactos que isso pode trazer para o nosso sistema jurídico, mas não só, né? Para toda a nossa estrutura de vida em sociedade. E hoje, então, eu trouxe o Oxandro aqui para que nós possamos debater um pouquinho os impactos da inteligência artificial sobre o trabalho e sobre, inclusive, essa sistemática, né, do nosso momento de pandemia, que é um sistema importante também de ser valorado e valorizado nesse momento. Sandro, antes de mais nada, muito obrigada pela tua participação. Eu sei que nesses períodos a nossa disponibilidade de tempo é cada vez menor e aqui eu privilegio muito isso, te agradeço demais, né, essa viabilidade que nós estamos tendo de debater contigo esse tema e dos nossos alunos te conhecerem e terem acesso a essas informações. Te passo de plano a palavra para que a gente possa iniciar o debate. Tá bom. Muito obrigado, professora Marta Citoni. Eu agradeço imensamente o convite. É uma honra sempre colaborar especialmente com, não somente com os amigos, mas especialmente com a PUC Rio Grande do Sul, que é a nossa co-irmã. Eu tive a felicidade do meu período em Lisboa ter conhecido muitos gaúchos e professores aqui do Rio Grande do Sul que realmente são muito queridos, pessoas muito agradáveis, são pessoas que se tornaram meus amigos e não apenas colegas de profissão. Então, eu sou uma pessoa assim, muito sortuda nesse ponto e agradeço imensamente a honra que me é concedida. Aos alunos... passagem, né, Alexandre? Gosta tanto do Rio Grande do Sul que mais para aqui agora do que no Paraná, não é? Exatamente, fui a Lisboa para conhecer a minha esposa, que é do Rio Grande do Sul. Então, por aí dá para imaginar como são as coisas. Inclusive, nesse momento, estou aqui no Rio Grande do Sul, passando o meu período de isolamento social. Então, é uma honra muito grande, uma alegria imensa e sem dúvida nenhuma, tentar, digamos assim, apresentar algumas nuances a respeito desse momento. É interessante porque a minha proposta, professora, vai se trabalhar inteligência artificial, que é algo que eu tenho estudado recentemente. Já fiz, acho que 2 ou 3 exposições, acho que a professora, inclusive, estava presente nelas, sobre os impactos da inteligência artificial sobre o trabalho, especialmente sobre a profissão jurídica. Tá? E eu vou fazer aqui uma adaptação, porque nós já estamos vendo a questão da inteligência artificial no trabalho numa nova circunstância mundial, que é a circunstância aí da pandemia, ou como diz um amigo nosso, né, os tempos pandêmicos. Bom, então, primeiro, eu gostaria de contextualizar o estudante a respeito deste momento que nós estamos vivendo. Bom, primeiro, não é desconhecido de ninguém a situação de pandemia que nós estamos passando. Esse é algo que não diz respeito apenas ao Brasil, é um problema mundial. Então, os impactos também serão sentidos nesse nível. O que significa, basicamente, para nós, uma alteração substancial daquele modo de vida que nós tínhamos antes da pandemia. Muitas pessoas não conseguem visualizar o seguinte, que nós não vamos retornar ao status quo ante, né? Nós não vamos retornar a esse status mais, nós vamos mudar esse status. Essa mudança é uma mudança que tem inúmeros aspectos, né? E o trabalho não é imune a essa influência do período pandêmico. Em primeiro lugar, não é desconhecido de ninguém também, é um daqueles fatos notórios, públicos e notórios, de que nós vivemos uma crise decorrente da pandemia. Quer dizer, um conjunto de atos administrativos, para a gente falar o juridiquês agora, né? Um conjunto de atos administrativos criou uma série de restrições. Nós, obviamente, não vamos poder buscar
reparação do Estado por conta desses atos administrativos, de restrição, de fechamento de estabelecimentos, restrições de circulação e assim por diante. Me parece que não é o caso de se buscar nenhum tipo de indenização do Estado, uma vez que são demandas de obrigação do agente público, então não vai gerar nenhum tipo de indenização. O que vai gerar é um conjunto de consequências que me parecem são muito gravosas, e a primeira é o aumento do desemprego. Eu sou advogado empresarialista e todos os meus clientes ou pessoas próximas com quem eu converso do meio empresarial já cortaram postos de trabalho. Quer dizer, nós vamos ter uma redução muito grande. Isso é muito sintomático. Sintomático por quê? Se eu tenho uma loja no shopping center e a loja está fechada há 40, quase 50 dias, é óbvio que eu vou ter um impacto no meu orçamento empresarial, e isso vai levar a que eu corte despesas, e empregado é despesa, e eu tenho que levar isso em consideração. Então, essa nova realidade é uma realidade que veio para ficar, e essa nova realidade vai nos expor um pouco mais à questão da inteligência artificial. O que eu via até antes da pandemia era o seguinte: havia um problema com a inteligência artificial de nós separarmos o que era ficção e o que era realidade. Então, há uma visão um pouco romantizada da inteligência artificial, no sentido de que boa parte disso a gente via, vislumbrava em desenhos, em filmes de ficção científica, Walt Disney ou qualquer outra empresa de filmes. Então, nós tínhamos um ar um tanto quanto romantizado a respeito dos impactos da inteligência artificial. Se você começar a assistir alguns filmes de 5 anos atrás, por exemplo, você vai observar que muito daquilo que a gente, há 5 anos atrás, identificava como algo, olha, nossa, algo de ficção científica, se tornou uma realidade. Por outro lado, então, essa é a primeira dificuldade, é identificar aquilo que é ficção científica e realidade, porque muito da ficção científica se tornou realidade. Por outro lado, tem muitas ideias que a inteligência artificial nos traz que não são factíveis ainda. Tá? Não são factíveis ainda. Eu sou um fã por exemplo, da Jornada nas Estrelas, Star Trek, lá, né? Quer dizer, eu ainda não posso me teletransportar para um local. Né? Então, existe um limite para a tecnologia, um limite, e esse limite tem sido superado constantemente. Né? Alguém vai poder, talvez até riam de mim, mas a tela touch, que todo mundo hoje, para a juventude, é algo super real, para nós, né? Eu que sou um pouco mais antigo, é algo assim inimaginável. Né? Eu tinha, na minha época de infância, a gente tinha um desenho que eu gosto de sempre brincar, que são os Jetsons. Né? Os Jetsons. Exatamente, os Jetsons. Então, por exemplo, os Jetsons têm lá telas touch, né? Quer dizer, isso na década de 80 era surreal. Hoje é praticamente assim. Eu estava observando esses dias, eu estava vendo os notebooks, praticamente nenhum notebook mais vem sem uma tela touch. Tá? O celular, todo mundo quer uma tela touch. Então, quer dizer, é algo que estava na minha seara da ficção científica, que eu não tinha sequer noção de quando se tornaria uma realidade, e de repente se tornou algo comum. Tá? Então, essa particularidade é a particularidade da inteligência artificial. O que era uma ficção científica, o que era algo irreal, ele entra rapidamente no nosso dia a dia, de uma forma que nós rapidamente absorvemos isso. Tá? Então, nós rapidamente acolhemos a inteligência artificial. Então, o que eu percebo é que a inteligência artificial é facilmente acolhida pelo ser humano. Tá? O ser humano rapidamente incorpora aquilo. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma enquete ao vivo com os alunos, a maior parte diria: eu não aceito um celular que não seja tela touch. Tá? Então, nós rapidamente incorporamos e tornamos aquilo uma verdade absoluta. Nós simplesmente descartamos completamente, embora isso seja uma realidade bem presente, bem recente, qualquer tela que não fosse touch. Mas é uma realidade ainda muito próxima de nós. Então, nós somos muito, como é que eu posso dizer, receptivos a essas inovações tecnológicas.
Aí eu passo para a minha segunda abordagem, que é justamente a facilidade com que nós absorvemos a inteligência artificial repercute na questão do trabalho. Por quê? A cada dia que passa, surgem novas aplicações da inteligência artificial. E a inteligência artificial, a partir dessas novas aplicações, a ciência acaba desenvolvendo ainda mais a inteligência artificial, certo? No direito, essa inteligência artificial é uma realidade. Nós temos hoje inteligência artificial em todos os tribunais brasileiros, tá? Com maior ou menor aplicação. As cortes superiores, STJ e STF, têm o Vitor, né, que é a inteligência artificial deles, que serve para fazer uma pré-seleção dos recursos por matéria e definir a jurisprudência. E isso traz a primeira consideração que eu gostaria de trazer do ponto de vista prático. Em certa medida, eu lendo um pouco sobre a inteligência artificial do STJ, eu sinto, por exemplo, uma necessidade de reconfiguração do poder decisório do magistrado. Por quê? Porque nós aprendemos na teoria jurídica que o juiz é o responsável pela decisão. Só que na inteligência artificial que é usada nas cortes superiores, há uma pré-seleção de julgamentos. Ou seja, por mais que se negue, eu tenho quase certeza absoluta de que se a inteligência artificial faz uma filtragem e já me diz, olha, a jurisprudência está mais ou menos nesta linha. Uhum. Quer dizer, até que ponto não se abre mão do poder decisório do juiz para a máquina, né? Para a máquina. Então, até que ponto nós não estamos fazendo um processo de substituição do poder decisório do magistrado por um conjunto... E, de uma certa forma, um abandono da análise fática, né? Porque esse sempre foi o grande diferencial relacionado ao processo de um modo geral, né? Exatamente. Então, nós fazemos o quê? Em função do volume, e veja, eu até tive a curiosidade recentemente de assistir duas entrevistas de um ministro do STJ lá, e como ele estava entusiasmado com isso. E justamente essa tua preocupação é muito grave, porque a circunstância fática ela é muito importante, tanto que nós temos o famoso brocardo, né? Dar-nos fatos, lhe daria o direito. Né? E, de repente, a inteligência artificial ela ainda não tem condição de fazer uma análise dos fatos. Então, o que ela faz? Ela faz uma análise por matérias. É só você entrar no site da STJ e está lá explicando um pouco. Então, eu faço uma análise por matéria, ou seja, abre-se mão do fato. Alguém vai me dizer, pode me dizer assim, mas no STJ e no Supremo não se revolve matéria fática. Mas não se revolve a matéria fática, mas os fatos são considerados, é como se houvesse congelamento dos fatos. Mas os fatos estão lá. Né? Então, de repente, eu dizer que eu vou selecionar por matéria significa que eu estou abrindo mão do fato. E aí toda a especificidade que o fato tem para influenciar no resultado da decisão é comprometido. Tá? Então, esse é um aspecto da inteligência artificial que não me agrada muito. Tá? Agora, claro, existe sempre o lado positivo. Qual é o lado positivo? Se eu permitisse que a inteligência artificial decidisse os processos, salvo engano da minha parte, tem um dado estatístico que diz que em uma semana todos os processos estariam zerados. Quer dizer, todo mundo estaria com uma decisão absolutamente em dia. Né? Eu tenho processos no Superior Tribunal de Justiça que estão no Superior Tribunal de Justiça há 3 ou 4 anos. Tá? Então, é óbvio que... E aí vem aquela consideração minha sobre a incorporação da tecnologia na nossa realidade e como nós somos facilmente convencidos. É óbvio que se eu pegar e fizer uma enquete com os meus clientes que tem um processo parado há 4 anos na STJ e disser que uma inteligência artificial vai julgar, eu rapidamente vou aderir àquilo. Rapidamente eu vou aderir. E aí vem um pouco da análise econômica do direito. Há uma margem de erro, né? E essa margem de erro existe no sistema tradicional. Vamos imaginar o sistema sem inteligência artificial. Existe uma margem de erro do magistrado. Isso faz parte do processo de tomada de decisão. Ele pode avaliar os fatos de uma forma equivocada, pode avaliar as provas de uma forma equivocada, ele pode cometer erros. Então, existe uma margem de erro na decisão judicial. Ora, o que me custa eu transferir essa margem de erro da pessoa
para uma inteligência artificial cujas margens de erro tendem a ser ainda menores, né? Ou seja, ainda teria em tese o aperfeiçoamento da decisão, em troca ainda de uma celeridade absurda, né? A inteligência artificial, se você consultar, elas têm a capacidade de fazer análises de grandes bases de dados em questão de segundos. Então, fica imaginando, se eu consigo... Olha só como é fácil eu vender uma ideia. Olha, eu vou não somente reduzir a quantidade de erros, eu não prometo jamais acabar com a quantidade de erros, e ainda vou te reduzir o tempo infinitamente. Tá? Vai ser infinitamente menor. Sedutor. Então, ora, é óbvio que nós... Hã? É sedutor. É sedutor. É óbvio que a maior parte das pessoas vai dizer isso. Depois de um certo tempo advogando, a gente chega numa situação, em alguns processos, que a gente nem quer ganhar, a gente quer que saia uma decisão, qualquer que seja, para ter uma sensação de que o processo caminhou. Né? Eu me recordo, uma vez eu fui falar com o juiz de um processo muito antigo que eu tinha, e o juiz disse, mas eu disse, olha, doutor, é o seguinte, o senhor julga improcedente. Mas o senhor é autor. Eu disse, não interessa, julga improcedente, que é processo caminhar. Eu tento reformar no tribunal. Agora o processo está parado aqui há 12 anos, eu não posso ficar mais. Daqui a pouco meu filho vai assumir esse processo. Né? E ele acabou rindo. E depois a sentença foi parcial. Acho que ele ficou constrangido, a sentença foi parcial. Mas o fato é que a inteligência artificial tem esse aspecto sedutor. Tá? Quer dizer, eu ofereço muitas vantagens. Agora, quais seriam as desvantagens da inclusão da inteligência artificial sobre o processo de tomada de decisão? É muito simples. A ausência do aspecto humano da decisão. Tá? Então, quando o magistrado decide, embora a gente tenha assim, uma certa ideia romantizada do magistrado, ele é um ser humano. Então, esse aspecto humanizado da decisão, isso a gente já perderia da decisão judicial e, consequentemente, as decisões passariam a ser decisões que eu diria ser decisões mais frias, né? Decisões mais, provavelmente, muito mais vinculadas à literalidade da lei, decisões que não levariam em conta, por exemplo, aspectos relacionados à dignidade da pessoa humana. Então, vamos imaginar lá, por exemplo, se você pegasse... Eu gosto de dar esse exemplo, inclusive. Vamos imaginar, nas relações, quando o STF decidiu sobre relações homoafetivas, casamento, né? União estável. Se você pegar a letra da lei, não pode. Então, se você pegasse uma inteligência artificial, ela provavelmente o resultado seria outro. Sim. Certo? Seria outro. Por quê? Pela letra da lei, esta inteligência artificial teria que julgar contra aquilo. Entretanto, se você pega o acórdão e consegue ler aquele gigantesco acórdão, que é grande mesmo, 400 laudos mais ou menos, você vai ver uma série de considerações de aspecto eminentemente humano. Ou seja, de como as pessoas precisam ser aceitas na sociedade, de como nós somos diferentes, né? De como não pode existir diferença entre seres humanos e assim por diante, e todos têm o direito de amar e assim por diante, de ter uma reciprocidade, de ter um regulamento jurídico sobre aquele relacionamento e assim por diante, noções de igualdade entre os seres humanos e assim por diante. Então, foi isso que motivou a decisão do Supremo. Agora, se eu aplico com a inteligência artificial diria, não tem lei, né? E não tendo lei, não pode ser julgado, não pode ser provido, não pode ser acolhida essa pretensão. Então, esse é o ponto negativo da inteligência artificial. O próximo tópico da minha fala diz respeito ao impacto mais generalizado da inteligência artificial sobre os postos de trabalho. Me parece que a inteligência artificial ela há uma tendência de acabar com aqueles trabalhos repetitivos, né? Aqueles trabalhos que podem ser estandardizados. Tá? Então, nós voltamos para um sistema de produção fordista, muito parecido com o Fordismo, no sentido de que aquilo que você puder executar de forma repetida, e isso depende de um serviço de um ser humano, me parece que aí nesse momento, a grande força motriz da inteligência artificial. Por quê?
a partir do momento que eu substituo a força humana, eu faço o rompimento com uma série de limitações que o ser humano tem. Tá? Então, vamos imaginar, se eu tiver uma fábrica totalmente vinculada à inteligência artificial, eu, por exemplo, não tenho limites orgânicos de força, não tenho limites orgânicos de cansaço, né? Eu provavelmente não terei nenhum acidente de trabalho mais, né? Não terei acidentes. Então, quer dizer, as vantagens são muito grandes. Existe uma fábrica de lâmpadas na Suécia, né? Que ela não tem nenhum empregado, né? E o mais interessante é o seguinte: ela é toda com inteligência artificial e máquinas, ela é uma inteligência artificial e máquinas muito sofisticadas. E ela é muito interessante porque ela é uma fábrica de lâmpadas que não tem luz, né? Não tem iluminação, Não é necessário. não é necessário, né? Então veja que interessante. É a supressão total. O que eu preciso de ser humano? Eu preciso, no máximo, um mecânico para as máquinas caso haja algum problema. Né? Caso haja algum problema, eu preciso de um mecânico para as máquinas. Então, é uma fábrica de lâmpadas que pode funcionar totalmente no escuro, certo? Por quê? Porque é uma produção repetitiva. Né? As máquinas, hoje em dia, estão sendo adaptadas e preparadas para receber esses insights da inteligência artificial. Né? Eu, recentemente, antes da pandemia, tinha visitado uma fábrica de um cliente meu que tinha comprado uma nova máquina. A máquina tem não chega a ser uma inteligência artificial, mas ela tem, ao redor dela, coloca-se uma faixa vermelha, uma faixa amarela e uma faixa azul. Se você está na faixa azul, então ela tem leitores ópticos que se comunicam com a máquina. Se eu estou no azul, tudo ok. Se eu chego no amarelo, liga uma lâmpada em torno de toda a máquina, e é uma máquina que tem 42 metros, liga uma luz vermelha em torno da máquina, indicando o quê? Que eu estou me aproximando perigosamente daquela máquina. Perigosamente da máquina. Se eu chegar no vermelho, se eu tocar o vermelho ou passar pelo vermelho, né? Quer dizer, porque ele faz uma barreira invisível. Se eu passar, a máquina para. Para evitar qualquer acidente. Exatamente. Então, a máquina para. E já comunica, tem um pouquinho de inteligência artificial, porque ela já comunica que a máquina parou, né? E identifica o motivo. Alguém passou aqui. Claro que dá problema. Vamos lá supor uma pombinha, um passarinho que passe. Sabe? Por isso que tem que ser um ambiente totalmente isolado. Mas é um exemplo de como houve a substituição dos postos de trabalho por tecnologia. Essa máquina, a mesma máquina, antes dessa tecnologia, precisava de 20 pessoas para ser operada. E agora ela não precisa de nenhuma pessoa para ser operada. Né? Ela precisa de um único operador que fica numa central e ele coordena tudo dali, né? Inclusive com braços mecânicos e assim por diante, por joystick. Então vejam como o trabalho está sendo reconfigurado e nós vamos passar para um outro tipo de demanda de trabalho, um trabalho intelectual, customizado, muito, muito personalizado. Então, a inteligência artificial vai acabar substituindo esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho vai deixar de existir. Com o passar do tempo, a tendência é que isso fique ainda mais complexo. Tá? Eu tenho acompanhado a tecnologia e tenho visto vários anúncios de máquinas. Hoje em dia, por exemplo, nós já temos barcos, lanchas, dirigidas por inteligência artificial, né, para evitar justamente acidentes e assim por diante. Nós temos veículos, né, hoje em dia, autoguiados, isso já é uma realidade, e em breve isso provavelmente vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, vamos imaginar lá, se você hoje conhece pessoas que trabalham no Uber para ganhar a sua vida, provavelmente essas pessoas serão substituídas no momento, é um momento muito próximo, né? É um momento muito próximo disso acontecer. Em alguns países da Europa já existem testes, por exemplo, com caminhões de grande porte dirigidos autonomamente. E o resultado tem sido bem positivo, ou seja, provavelmente motoristas de caminhão terão dificuldade para se colocar.
Então, algumas profissões vão ser impactadas mais rapidamente, outras profissões serão impactadas mais lentamente. O que eu penso é que, de modo geral, haverá um impacto. Por quê? Porque é justamente aquela questão intimista que nós temos em relação à inteligência artificial, de nós querermos receber essas inovações. Então, nós vamos ser mais flexíveis em relação à sua aplicabilidade. E isso acontece de uma forma muito sutil, e nós não percebemos como as coisas vão sendo substituídas. Por exemplo, eu tenho um pouco de saudade dos call centers tradicionais, né? Porque hoje em dia é um robô, né? Vocês aí vão fazer uma compra no Magazine Luiza. Lá quem vai te atender é o robozinho da Magazine Luiza. Aquilo lá é uma inteligência artificial, né? Você tem a Bia do Bradesco, inteligência artificial. Então, veja como nós aceitamos facilmente a substituição. Nós hoje, para alguns talvez não saibam, nós temos o gerente centralizado. O que é o gerente centralizado? É um gerente que fica... a pessoa se apresenta para você totalmente de forma eletrônica, né? E ele, com o uso da inteligência artificial, ele consegue controlar uma gama gigantesca de contas. Então, você não tem mais o gerente da agência. Né? Ele é um gerente que está centralizado costumeiramente em São Paulo, né? E ele lá atende. Ontem ainda recebi a ligação da gerente, falei, mas eu não te conheço. Não, agora é assim. Daí ela me explicou como é que era, então estou trazendo em primeira mão. Né? Ela me explicou em primeira mão, não, agora funciona assim. Eu controlo aqui, nós temos vários aplicativos, ela fala aplicativos, que é a inteligência artificial, que controlam todas as contas. E eu recebo a informação disso, e aí eu entro em contato. Mas provavelmente essa pessoa mesmo, daqui a pouco, não vai entrar mais em contato comigo. Né? Então, nós rapidamente absorvemos isso. Até porque, por exemplo, nos serviços bancários, eu desconheço pessoas que vão, tirando pessoas, os mais idosos agora aí na pandemia, né? Mas o fato é que raramente se vai ao banco. Né? E você não vê problema nenhum na substituição daquele seu gerente que você conhecia por uma inteligência artificial. Né? A Bia é um exemplo disso. Agora, nós temos também o impacto da inteligência artificial sobre os profissionais do direito, Marta, que é algo que nós brigamos muito, eu e a Marta brigamos muito por causa disso. Que eu não sei exatamente ainda dimensionar qual vai ser efetivamente o impacto. Eu penso que com a advocacia de massa isso vai se tornar uma realidade. Tá? A advocacia massificada, ela tende a ser substituída, quer dizer, aqueles grandes escritórios com 500 advogados que antes precisavam fazer leitura de contestação, de peças iniciais, recursos e assim por diante, me parece que a tendência é uma substituição muito grande desses postos de trabalho. Eu conheço 3 ou 4 iniciativas nesse sentido de substituição de advogados por inteligência artificial. Né? E aí o que acontece? Claro que tem uma série de questões éticas para a advocacia. Por exemplo, perante a OAB. A OAB, há muito tempo, ela convive com avanços tecnológicos e a substituição de parte do trabalho do advogado. Vocês são da nova geração que vão me ouvir, mas hoje os senhores recebem lá a publicação, a nota, como diz aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma eletrônica. Né? Então, existe um sistema de busca complexo, um algoritmo, vai lá e busca as publicações que a professora Marta Citoni tem lá na Justiça do Trabalho, né? E manda para ela tudo isso já no seu e-mail. Tá? Eu sou do tempo em que eu tinha que ler fisicamente um diário, né, professora Marta? Grande. Tinha que ler o diário. Então, eu era estagiário no escritório, eu chegava pela manhã e a única atividade que eu tinha que fazer pela manhã era ler o diário e eu tinha que terminar, porque à tarde a gente tinha que ir ao fórum buscar os processos físicos. Né? Buscar os processos físicos. Isso não é uma realidade hoje, pelo contrário, hoje em dia é uma realidade totalmente eletrônica. Aqui eu sei que no Rio Grande do Sul, na Justiça Estadual, ainda vocês estão migrando para o sistema. Mas, por exemplo, no estado do Paraná, nós já estamos há mais de 5 anos no sistema eletrônico. Né? Nós não temos mais processo físico. Não temos mais processo físico. Nossos processos são todos eletrônicos.
Então, eu vou lhes dar alguns exemplos. Eu fico, às vezes, um ano sem ir ao fórum. Né? Sem ir ao fórum. Você vai dizer assim, mas você não vai falar com o juiz? O juiz me atende por telefone. Sim. Entende? Como é que funciona? A gente liga lá, por quê? Porque o juiz não precisa também estar no fórum. Né? Então, claro, o juiz diz, bom, se eu não preciso estar no fórum, eu preciso dar um outro mecanismo de atendimento do advogado. Então, eu marca-se uma hora e o juiz me liga, olha, o senhor quer falar comigo? Né? E a gente fala por telefone. Tá? Agora, com o sistema virtual, nós temos lá sessões virtuais de julgamento. Então, o Tribunal do Paraná continua julgando os processos. E, por exemplo, chega lá, se eu quero mandar memorial, já veio um e-mailzinho lá para eu mandar um memorial para o desembargador. Tá? Já vem e-mailzinho. E eu posso falar com ele pelo WhatsApp. Então, eu posso, aquela coisa de entregar o memorial, falar com o desembargador, despachar, eu faço tudo eletronicamente. Ora, se eu já recepcionei toda essa tecnologia, dali para eu fazer isso via inteligência artificial é muito rápido. Tá? É muito rápido. Eu, ano passado, por exemplo, no escritório, eu acessei um programa, né, e implantei esse programa no meu escritório, que é uma pequena inteligência artificial. Então, ela faz um filtro das publicações, faz um filtro dos meus processos, e ela tem a grande vantagem que é a seguinte, ela me dá antecipa as coisas para mim. Então, se há qualquer movimentação do processo, ele me manda automaticamente uma notificação via e-mail. Eu comecei com o WhatsApp e depois eu vi que ia ficar louco, eu mando pelo e-mail. Mas, por exemplo, tem magistrado que lança a decisão às 3h30 da manhã. Né? Essa inteligência artificial, 3h31, já me mandou um e-mail, dizendo, a juíza Marta Citone postou uma decisão, postou um despacho, tal hora. Ou então, quando um advogado peticiona, já diz lá, o advogado da parte ex-adversa fez um peticionamento e você vê que ele capta com questões de frações de minutos ou segundos. Tá? Então, por exemplo, se você protocolar um negócio e vai despachar com o juiz, né, eu já estou sabendo, eu posso chegar antes que você lá com o juiz da sua petição. Eu posso refutar a sua petição antes mesmo de você chegar lá. Tanto que depois desse programinha, eu passei a fazer o seguinte, quando eu tinha que despachar com o juiz, o que eu fazia? Eu ia para o fórum, o pessoal do escritório ficava esperando. Aí eu ligava, pode protocolar, porque eu estou na frente. Quer dizer, só se o sujeito estivesse lá dentro, né? Para justamente ganhar, porque se eu posso pagar aquele programinha, um monte de gente pode pagar aquele programa. Sem dúvida. Sem dúvida. Entende? Então, eu disse, poxa vida, que interessante que é isso, né? Então, a inteligência artificial, o que eu quero dizer, por exemplo? Acabou o estagiário. Né? Então, se a gente imaginar que o estagiário é um posto de trabalho, acabou com a vida do estagiário. Eu não preciso mais de estagiário. Por que eu não preciso mais? Porque o protocolar no fórum não preciso. Buscar processo no fórum, eu não preciso. Ele ficar acompanhando o processo tem todo o problema de que ele, naquele momento ele saiu para almoçar, naquele momento ele precisou ir ao banheiro. A inteligência artificial não faz nada disso, né? O algoritmo não faz nada disso. Ele está ali full time. Então, hoje, por exemplo, no escritório, eu não tenho mais estagiário, porque eu não preciso mais de estagiário. Então, o estagiário vai ter que se reinventar. Eu tenho estagiário de pesquisa acadêmica, né? Mas estagiário para o processo, essas coisas, a gente já não possui mais. Então, veja como vai impactar, quer dizer, da profissão jurídica vai impactar, porque o estágio sempre foi importante para nós, porque foi uma parte da nossa formação jurídica. Como foi importante o estágio que eu fiz para mim. Né? E hoje em dia, com o que eu estou dizendo, qual vai ser o interesse em ter um estagiário? Nos períodos pós-pandêmicos, custo vai ser muito importante. E o estagiário vai virar custo em função do que está acontecendo nesse momento. Aproveitando, Sandra, desculpa te atrapalhar, mas aproveitando um pouquinho e até nesse questionamento da pandemia, me parece o seguinte, nós já tínhamos um caminho sem volta aqui, que era a necessidade do aprimoramento e do uso da inteligência artificial em volume cada vez maior
no tocante ao preenchimento de postos de trabalho. Ressalvado todos os conceitos éticos que a gente possa ter vinculados a isso, e a própria questão antropológica da necessidade de trabalho humano, né, que é uma característica importante, no fundo o que se percebia é que os países tomaram essa medida e vêm adotando essa sistemática, né, do reforço do conceito da inteligência artificial e da substituição, e o Brasil, que tem sempre teve uma característica de oferta de mão de obra de trabalho para multinacionais e outras empresas, vinha ficando para trás. Então, nós vínhamos sofrendo aqui uma queda dos postos de trabalho ao natural, uma circunstância de transposição do vínculo empregatício típico para as estruturas, né, liberais, coloquemos assim, ou autônomas, como é o motorista do Uber, o vendedor da Avon e assim por diante, e que nos parece, pelo menos a mim, que também vai ter uma segunda onda associando essas atividades em número cada vez menor de pessoas pela possibilidade do uso, né, e da substituição do trabalho humano. Então, de uma certa forma, a impressão que eu sempre tive, e as minhas pesquisas me levam a raciocinar um pouco isso, nós tínhamos um caminho sem volta e precisávamos, de alguma maneira, entrar nesta onda para não ficar para trás no conceito econômico. Porque aqui é uma questão de custo, né? Na verdade, a empresa leva em consideração o custo econômico para a realização da sua atividade, como nós levamos em consideração o custo econômico entre eu utilizar o meu veículo próprio e deixar no estacionamento, utilizar um táxi ou um Uber. Quando eu vou fazer a verificação, né, dos elementos associados, é sempre o conceito de custo que vem sendo desenvolvido. Então, essa é a nossa premissa inicial. E parece, né, eu levo isso em consideração, que de uma certa forma o nosso momento de pandemia nos forçou a olhar para isso, né? E a tentar achar aqui uma forma de, talvez até de aceleração desses elementos. Porque nós vamos viver um novo normal. Nada mais vai ser como era antes. Né? Os postos substituídos não vão ser repostos em momento posterior. Pode ser que eles sejam substituídos de vez pela máquina, pela inteligência artificial. É interessante a tua observação, que é a seguinte: a aceleração. Por quê? Nós, até agora, nós tínhamos uma certa ética na abordagem da inteligência artificial. O que acontece em momentos de crise? Em momentos de crise, eu digo que há um elastecimento ético. O que acontece? O ser humano é um ser humano e ele maximiza seus resultados. As pessoas não gostam quando eu falo isso, porque dizem, mas o ser humano só pensa matematicamente, economicamente. Pensa. O ser humano pensa assim, né? O tempo inteiro, ele está maximizando. Né? Até para você ir na panificadora, né, na padaria, você diz assim, poxa vida, mas eu preciso ir. Eu vou ao mercado. Não, eu vou uma vez por semana. Quer dizer, você maximiza o resultado. Você não vai lá 20 vezes por semana. Tá? Então, nas tarefas mais simples, nós somos agentes maximizadores. Né? Por que não? Se eu, como ser humano, sou um agente maximizador, o que dirá uma empresa que é conceitualmente um agente maximizador? Né? É o conceito de empresa, uma das dimensões econômicas da empresa é maximizar resultados. Tá? E em termos práticos. Então, para que eu vou ter? Eu vou dar um exemplo naquela máquina. Substituiu 20 empregados. Né? E o meu cliente ele disse, Sandro, muito simples. Com o custo dos 20 empregados, né? Eu pago uma parcela substancial, quase 80% do valor da máquina. Quer dizer, ao longo de um certo lapso de tempo, a máquina se paga. Né? A máquina ela vai se pagar. Né? Se considerar que eu, nos períodos de pico, que é uma empresa que produz muito no verão, então, eu disse, no tempo de pico eu vou poder trabalhar 24 horas, quer dizer, ela vai se pagar ainda mais rápido, porque no tempo de pico eu não vou pagar a hora extra, eu não vou pagar, enfim, os adicionais que demandam que eu trabalhe 24 horas, adicional noturno e tal, aquela coisa toda. Acabou com periculosidade, insalubridade, todos os adicionais. Quer dizer, ele disse, olha, eu fiz uma conta considerando só as verbas tradicionais, salário, INSS, aquela coisa toda, FGTS. Eu nem fiz o cálculo das horas extras que eu vou economizar.
né? Então, a inteligência artificial ela é um agente maximizador do meu resultado. Para que eu vou voltar no normal antigo se eu, por exemplo, agora aprendi que Zoom, Google Meets, Google Teams É isso. funciona, É isso. né? Quer dizer, funciona. Se você pensar bem, olha só que interessante. Ontem ainda estava conversando sobre isso, que até bem pouco tempo atrás o nosso horizonte era o Skype. Fato. O nosso horizonte era o Skype. Rapidamente, ninguém mais fala do Skype. Quer dizer, eu fiz várias reuniões, o que eu fiz? Live por Instagram, né, que adquiriu um novo papel, Google Meets, Zoom, campeão absoluto, Zoom. Né? Então, eu não fiz nenhum por Skype, É isso. entendeu? Nenhum por Skype. E até bem pouco tempo atrás, quer dizer, até 45 dias atrás, o meu horizonte era o Skype. Então, vejo como o meu horizonte se abriu num lance do nada. Como tu bem colocaste, nós somos facilmente adaptáveis ao conceito novo, né? E aquilo que nos gera, de uma certa forma, conforto. E essa circunstância do novo normal, para mim, ela é muito clara, quando no próprio escritório, a primeira coisa que nós observamos é, olha, está funcionando perfeitamente bem o home office. Não há mais necessidade de nós termos tantas pessoas trabalhando internamente, tantas salas ou espaço físico associado. Reduz, né, para o momento futuro, procede num desenvolvimento de uma nova formatação da atividade. Né? Então, essa é uma característica. Me parece que nós não conseguimos mais retroceder. Agora é justamente observar qual é o caminho para o futuro. Né? Exato. E dentro do direito, Marta, existem vários programas hoje, várias inteligências artificiais hoje desenvolvidas. Eu vou te dar alguns exemplos. Tem uma inteligência artificial que chama Luísa, né? E ela é de execuções fiscais. As procuradorias de fazenda dos estados, vários estados, comprou a inteligência artificial e está fazendo uso dela. E ela é super importante porque a execução fiscal ela representa uma grande parcela hoje dos processos que os estados, que os agentes públicos têm. Né? Tanto que, se você pegar o relatório do CNJ, Justiça em Números, você vai ver que um dos fatores de congestionamento do Poder Judiciário é justamente as execuções fiscais. Então, eu que advogo no tributário, era muito comum a gente ter assim, o ajuizamento, a citação, nomeava-se o bem a penhora, às vezes, e aquilo demorava 1 ano, 2 anos para o Estado dar a movimentação. Agora, não funciona mais assim. Sim. Né? Em vários estados que têm inteligência artificial, você protocola, ele já responde, já não sei o quê, já, sabe? Virou super dinâmico. Por quê? Porque eles querem chegar logo no Bacen-Jude, né? No bloqueio do faturamento e assim por diante. Então, eu já percebi antes, eu tinha clientes, quem advoga no tributário vai me compreender. Tem clientes que dizem, não, entrou a execução fiscal, deixa, não sei o quê, eu vou me preocupar lá na frente. Né? Hoje, eles tiveram que mudar essa postura, porque o lá na frente encurtou demais por conta do uso dessa inteligência artificial. E o interessante é que ela era usada, ela foi criada inicialmente para atender indistintamente qualquer profissão, qualquer especialidade. Mas ela deu tão certo na parte de execução fiscal que os estados passaram a incorporar. Você vai dizer assim, qual é o impacto disso para o direito? Muito simples, eu não preciso mais de concurso público para procurador de estado. Entendeu? Esse é o impacto. Né? Quer dizer, o que sobrou para o procurador de estado? O mandado de segurança, ações especiais, execução fiscal, né? Não. Lá no estado do Paraná, por exemplo, durante um tempo, um ex-aluno meu, que passou no concurso de procurador, foi o coordenador geral de execuções fiscais. E ele sempre falava, Sandro, é humanamente impossível um procurador fiscal, um procurador da Fazenda, um procurador de Estado, dar conta de todas as execuções fiscais. Ele dizia, inclusive, o seguinte, a maior parte dos procuradores não queria ir para as varas de Fazenda para tratar de execução fiscal. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós temos 5 varas da Fazenda Pública em Curitiba. A média é 40 mil processos em cada uma dessas varas. A média é 40 mil processos em cada uma dessas varas, com 2 juízes. Sim. Tá? E desses 40 mil processos por vara, aproximadamente metade é de execução fiscal. 50% de execução fiscal.
Então, eu fico imaginando você o seguinte, um procurador de Estado ou 2 procuradores de Estado para advogar em 20 mil processos. Você vai precisar, o número mágico é 300 a 400 processos por advogado. Olha quantos procuradores você ia precisar, você ia precisar de 50 advogados públicos para cuidar de uma única vara. Sim. Né? Ou seja, são 5 varas, você precisaria de 250 procuradores do Estado para cuidar só das execuções fiscais de Curitiba. Com a substituição com a inteligência artificial, Não, aquilo ficou exatamente. O nosso papel na área jurídica agora voltou, talvez, ou está voltando para aquilo que era o papel lúdico da figura do jurista, né? Em momento anterior, ou seja, é pensar o direito, é estabelecer conceitos ou soluções aqui atrativas, até mesmo fora do Poder Judiciário. Né? Então, muito compliance, muita legal opinion e desenvolvimento dessas estruturas, porque o processo em si cada vez mais vem sendo substituído por essas sistemáticas. E onde eu tiver, como tu bem disseste antes, uma circunstância de advocacia massificada, a tendência é que praticamente toda ela se converta, né, no uso da inteligência artificial, desde o peticionamento, né, a elaboração da petição inicial, até a última decisão do processo. Então, o papel nosso da advocacia, né, do próprio Poder Judiciário, enfim, é trabalhar o detalhe, é desenvolver aquilo que a inteligência artificial ainda não tem condições de estabelecer. Eu acho que o aspecto consultivo, que é aquela coisa pré-litigiosa, é o papel hoje dedicado ao advogado. É o que vai restar para o advogado. Então, é o que você falou de uma legal opinion. Tá? Então, no processo de tomada de decisão, o empresário vai nos consultar e vai dizer, olha, o que vai acontecer se eu decidir assim, ou diante desse problema, quais seriam as saídas que eu teria, tá? Porque essa questão do litígio, ela está cada vez mais será combatida. Veja, por exemplo, existe um debate muito grande agora sobre os contratos. Então, por exemplo, tem um projeto de lei que diz que sugere que criação de um dever geral de renegociar. Ou seja, para que eu pudesse demandar em juízo, eu precisaria antes provar que tentei renegociar. Né? Eu acho que não funciona, mas, enfim, é um projeto de lei que está lá. Né? E eu mesmo, quando tenho feito minhas exposições sobre contratos, tenho dito justamente isso. Olha, neste momento, invocar a onerosidade excessiva, invocar a teoria da imprevisão, são categorias jurídicas que não dão conta da nossa atual realidade. Então, o mais adequado são as partes que detêm as informações mais importantes, né? E que, portanto, tem uma simetria de informação reduzida entre eles, ou pelo menos controlável, eles procurem uma solução privada que provavelmente vai ser mais eficiente do que uma solução pública, que seria a solução via Poder Judiciário. Então, quer dizer, essa reconfiguração da profissão jurídica ela não é só da inteligência artificial, né, Marta? Ela é mais ampla. A inteligência artificial, agora, ela vai acelerar. Nós temos aquele pessoal da Startse, por exemplo, né, que é um pessoal que investe muito em tecnologia para o mundo jurídico. Eles têm já várias inteligências artificiais para suprir necessidades dos advogados. Tá? Então, nessa perspectiva, vai sobrar um campo, nós vamos ter aquilo que você falou, um retorno àquilo que era antigamente, que era muitas vezes o consultivo do advogado, o advogado ser consultado para uma tomada de decisão. Porque como é que ficou depois de um certo tempo? O sujeito toma a decisão, espera para ver as consequências e depois é que ele vai procurar um advogado. Exato. Hoje vai ocorrer uma inversão. Na parte do litígio em massa, do jurídico em massa, eu acho que é um caminho sem volta a questão da substituição da inteligência artificial. Um tempo atrás eu estava vendo um conselheiro da OAB falando que isso seria violação ética lá dos preceitos do Código de Ética. Eu discordo totalmente. Não há nenhum dispositivo que possa configurar isso. Até porque vou dar um exemplo. Se eu usar a inteligência artificial e no final do contas eu assinar, isso já acontece. Às vezes eu pego, já acontece de outra forma. De outra forma já acontece. Faz aí, depois eu assino. Né?
É a única coisa que eu vou usar dos mecanismos. Por exemplo, alguém vai dizer que o sistema de busca de jurisprudência atual é uma forma de vantagem? Ah, não, eu estou revelando minha idade, mas quando eu tinha que fazer pesquisa de jurisprudência, eu tinha que ir na biblioteca do tribunal, pegar uma senha, esperar a minha vez para consultar lá com palavras-chave a jurisprudência do tribunal. E aí se imprimia o acórdão, né? E aí eu ia para o escritório com um maço de acórdão, né? E ler lá no escritório, porque eu tinha que ler. Daí, pô, quantas vezes eu errei? Né? Eu até hoje em dia eu me acho muito bom na pesquisa por causa disso. Quantas vezes eu errei? Eu tinha que voltar lá, né, para fazer a pesquisa. Fazer tudo de novo, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu estava fazendo uma petição ontem, eu entro ali no Jus Brasil, entro no site do STJ, no site isso, no site aquilo, já copio a ementa, já olho a íntegra ali na hora, já copio o trecho que me interessa, né? Tudo muito dinâmico. Antigamente eu tinha que digitar, ficava lendo ali do lado a RT, né? E procurando. E, quer dizer, isso não configura nenhum tipo de vantagem em termos do exercício da profissão. Tá? Agora, se eu contrato lá uma inteligência artificial para ela fazer as petições, eu olho, reviso, entendo que está ok e assino, a responsabilidade continua sendo minha. Tá? Então, quer dizer, são essas circunstâncias aí que nós vamos ter que compreender, quer dizer, até que ponto a inteligência artificial vai. E para terminar, Marta, a questão do aspecto cognitivo das inteligências artificiais. Por quê? Existe um limite que nós temos muito medo de superar, mas que eu acho que nesse momento de crise vai ocorrer novamente aquela flexibilização, que até que ponto a inteligência artificial consegue desenvolver um raciocínio próprio. Tá? Porque nós vivemos numa fase de inteligência artificial, algoritmo, em que ela é capaz de processar um conjunto muito grande de informações, mas as decisões são todas parametrizadas, certo? Há um parâmetro de decisão, que é um ser humano que dá, enfim, que é um programador que dá esse parâmetro de decisão. Qual é o próximo aspecto em relação, por exemplo, machine learning e assim por diante? É justamente nós darmos esse aspecto cognitivo para a inteligência artificial. Ou seja, decida aí e me dê um resultado efetivamente pronto. Aí eu vejo o grande, digamos assim, o grande pulo do gato, por assim dizer, da inteligência artificial. Porque a partir do momento que eu não enxergar mais nisso um problema, que eu tiver a inteligência artificial efetivamente funcionando nesse plano cognitivo, por assim dizer, aí eu acho que nós vamos ter uma grande revolução para o trabalho, uma grande revolução para o trabalho. Porque aí aquela atividade, porque hoje a inteligência supre bem as atividades repetitivas. Né? A inteligência supre. A partir do momento que ela ganha no plano cognitivo capacidade de pensar e de decidir, aí não se limita apenas às atividades repetitivas. Exatamente. Tá? Então, porque, por exemplo, hoje você faz a legal opinion, mas o raciocínio cognitivo, o raciocínio lógico é seu, Marta. A partir do momento que eu pego e crio lá a Marta Bits, lá, né? Marta Citone Inteligência Artificial, é dela a legal opinion. Né? Então, na minha última passagem em Lisboa, nós tínhamos lá, eu já encontrei, por exemplo, o seguinte problema: propriedade intelectual de inteligência artificial. Já estamos tendo esses debates, né? Já temos esses debates. O direito ele é muito pragmático, e aí a solução que o direito encontrou foi a seguinte: o dono da inteligência artificial é que registra a propriedade intelectual. Ok, do ponto de vista pragmático, tá bom, propriedade intelectual, até porque a lei de propriedade intelectual não comporta muito mais que isso. Tá? Você vai dizer assim, Alexandre, mas isso foge da realidade. Não, vamos imaginar, a Marta inventou alguma coisa, eu roubo da Marta essa ideia e registro, pronto, o registro é meu. Tá? Então, em certa medida, isso já acontecia do ponto de vista da materialização. Mas agora não, agora estamos falando de algo diferente. Quer dizer, a inteligência artificial pensou uma patente, pensou, né? E ela o registro vai ser de quem? Né? Então, hoje o direito responderá de quem tem inteligência artificial. Tá?
Então, esse é um problema. Outro problema que nós já temos pintores de com inteligência artificial. Então, existem pinturas que são vendidas, tem um pintor, inclusive, que é caríssimo, né? Ele tem um alter ego, e depois que as obras ganharam fama, ele se revelou que era uma inteligência artificial, né? Você vai dizer assim, o serviço nunca existiu. Existiu. Nós tivemos o caso clássico daquele que o pintor era um macaco, né? E o autor se identificava, e depois se descobriu que quem pintava era um macaco que jogava tinta na tela, aquelas coisas impressionistas e tal, aquela coisa assim. Então, a inteligência artificial ganha outro. E existe uma notícia de alguns países, de um país que já reconheceu a personalidade da inteligência artificial. Ora, o reconhecimento da personalidade é o passo definitivo para a gente ter que tutelar o direito daquela inteligência artificial. Se você procurar textos na internet, você vai ver muita personificação do robô. Né? A personificação do robô. O robô aqui, no sentido de uma inteligência artificial, né? De alguém que é capaz de pensar. Só para lembrar, a origem etimológica da palavra robô é escravo. Então, o robô era escravo. E agora não. Quer dizer, a partir do momento que eu reconheço nele uma personalidade, como é que eu vou escravizar algo personalizado? Isso é caro para o direito. Caro para o direito. Nós somos dotados de personalidade, não nos admitimos escravizar, né? Na pessoa jurídica, ainda que seja uma... Claro, caro, desculpa, para o ser humano, enquanto ser humano, porque ele tem todo um aspecto sociológico, psicológico e filosófico associado à sua condição de superioridade em detrimento daquilo que ele cria, né? Então, é uma circunstância que atinge uma infinidade de outras áreas aqui vinculadas. Exato, e veja que nós já temos o conceito de ciborgue na nossa sociedade. O que é esse conceito de ciborgue? Nós estamos criando uma categoria diferenciada de seres humanos, por exemplo, as pessoas que são amputadas, tá? E substituem os membros por membros, hoje em dia tem uma tecnologia muito sofisticada de mãos e assim por diante, eles são tecnicamente ciborgues, que é essa transição ser humano-máquina. Né? Então você vai dizer assim, mas o ciborgue não existe. Já existe a categoria, inclusive, a categoria dos ciborgues, que são as pessoas amputadas. E veja, vai chegar um tempo que a pessoa amputada nem deficiente vai poder se caracterizar. Sim. Né? Eu visualizo até, eu debato muito isso com a Anne, às vezes uma transição do conceito de deficiente. Né? Porque com os avanços tecnológicos, eu, por exemplo, vamos imaginar, eu tive pernas amputadas. Hoje existem pernas sofisticadíssimas que vão me dar até vantagem numa competição, por exemplo, numa corrida. O braço biônico, por exemplo, ele é infinitamente mais forte que o braço humano. Né? Então, quer dizer, a pessoa deficiente vai ser o tal normal de hoje? É uma interrogação. Quer dizer, se eu não tiver nenhuma amputação, não tiver substituição por um braço de ciborgue, eu que atualmente vou me caracterizar talvez como deficiente em oposição àquele deficiente que hoje nós vemos por aí. Então, são coisas assim de como a inteligência artificial vai nos impactar. E hoje em dia, essa questão do ciborgue, essa questão da inteligência artificial, ela está arrumando muito perigosamente, na meu ver, para essas discussões sobre personificação. Né? Então, e aí vem todo o impacto, por exemplo, do trabalho. Se eu reconheço naquilo lá uma personalidade, por mais que seja uma personalidade artificial, muda completamente a abordagem, Marta. Muda completamente a abordagem. Porque hoje a inteligência artificial está a meu serviço, mas eu não tenho nenhuma obrigação trabalhista em relação a ela. A partir do momento que eu personifico, será que eu não tenho ali o ingresso no conceito de empregado, por exemplo? Exatamente. Então, não, são discussões aí muito interessantes para a gente debater, e eu agradeço o convite, mas já vi que nós passamos aí quase uma hora aí de conversa, né? Esse tema mas eu agradeço. É caro, né, Alexandre? Nos é caro e a gente já teve infinitos debates associados a ele. E, no fundo, poderíamos ficar aqui muitas outras horas falando acerca desse sistema. Mas, de uma certa maneira, só para que nós possamos fechar aqui,
eu acho que nós precisamos repensar o nosso próprio conceito de Estado, o conceito, revisitar, né, as nossas categorias de proteção, as nossas categorias de organizações sociais vinculadas, e eu retrato isso muito pensando também não só no direito do trabalho, mas nos conceitos de seguridade social. Né? Afinal de contas, a gente está aqui convergindo a figura humana para um novo patamar, um patamar que o ser humano nunca imaginou talvez exercer de fato. Eu acho que ele sempre idealizou, né, aquela história de viver uma vida lúdica, só fazer aquilo que eu gosto, estudar o que eu desejo, ler aquilo que eu pretendo, pintar se eu achar que a pintura é interessante, né? Então, só que isso era lúdico, não era algo real, era idealizado, mas no sentido de manutenção efetiva das atividades. E a gente começa a perceber que gradativamente o lúdico pode se converter em realidade pela ausência do labor que escraviza. De uma certa forma, apesar de sermos todos livres, a nossa atividade laborativa é sim escravizante. Ela toma a maior parte do nosso dia, ela nos exige o desenvolvimento de atividades que nós não gostaríamos de fazer, não raras vezes, né, vamos contrariados para aquelas estruturas. Então, há aqui um novo agir, uma nova maneira de pensar. Mas isso exige um novo papel também do Estado, porque, de uma maneira ou de outra, ele vai ter que achar soluções protetivas para a manutenção social. Né? Então, há aqui todo um questionamento sobre viabilidade ou não de um sistema previdenciário, se um sistema assistencialista unificado não é a melhor saída, né? Porque vou precisar manter essas pessoas consumindo. Eu só vou ter necessidade da inteligência artificial, da manutenção das empresas, se houver alguém que consuma. Né? Então, há todo um conceito aqui integrado de circunstâncias a serem valoradas. A circunstância filosófica, ética, sociológica, laboral, econômica, e por aí se vai nesse tema. Né? É um tema que, de fato, ele nos exige um pensar para muito além de um conceito estanque, único e pronto. Né? E é o que eu acho que tem de mais bonito nessa nossa estrutura e nesse nosso debate. Mas, Oxandro, eu te agradeço demais a participação. Tenho a mais absoluta certeza que para os nossos alunos aqui, te ouvir essas posições é um privilégio, né? Nós temos, essa é uma vantagem, inclusive, né, dessa nossa sistemática em EAD, que ela diminui as distâncias, diminui os custos e nos viabilizam esses debates e a integração de diversas áreas e diversas posições. Obrigada de verdade por essa tua participação e espero que a gente tenha novas oportunidades aí de tecer esses debates com os nossos alunos, quem sabe, né, na próxima vez, inclusive com a participação ativa deles, no sentido de questionar e lançar a mão também das suas opiniões sobre esse tema. Da mesma forma, eu agradeço o convite, é um tema muito instigante. Eu me coloco desde já à disposição, se depois dos vídeos surgirem dúvidas e eles quiserem um debate, eu me coloco à disposição, Marta, porque uma das vantagens, a gente tem que ver vantagem nesse período de isolamento. Uma das vantagens foi justamente, para mim, por exemplo, foi a superação de todos os meus preconceitos em relação a isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, quantas vezes nós nos limitamos a não fazer algo porque você não poderia estar em Curitiba, eu não poderia estar em Porto Alegre, e, de repente, tudo isso foi superado pela necessidade. Quer dizer, nós precisamos dar uma resposta para os nossos estudantes e, de repente, eu rompi com todos os meus preconceitos em relação ao EAD, às aulas telepresenciais e assim por diante, e isso trouxe uma vantagem, quer dizer, a vantagem de a gente poder nos ouvir de uma forma mais flexível, né? E sem que haja prejuízo algum em relação à qualidade, quer dizer, os alunos vão assistir o vídeo, eu poderia estar ao vivo com eles, né? E isso realmente vai ser, talvez assim, para mim, em termos de educação, vai ser o grande ganho pós-pandêmico aí, porque eu simplesmente vou daqui para frente não vou voltar atrás com essa questão tecnológica do uso dos profissionais, dos professores que a gente tem contato para que eles possam contribuir com algumas considerações.
Sem dúvida. Tá bom? E eu fico à disposição caso queira mais algum debate, alguma coisa com os teus estudantes aí. Tá bom? Bem, obrigada de novo e até a próxima, Alexandre.